Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um sábado na casa de Deus. Nós estamos felizes porque aos poucos estamos retornando para os bancos dessa igreja, vindo aqui receber de Deus as bênçãos, as muitas bênçãos que Ele tem para cada um de nós, amém? Nós estamos aqui dando continuidade aos estudos desse trimestre, que tem como título geral Descanso em Cristo. E hoje nós estamos recapitulando e estudando ao mesmo tempo também a lição de número 7. Ela vem falando sobre perdão e o título dela é Descanso, Relacionamentos e Cura. E nós vamos entender então por meio da história de José como nós podemos receber e também dar o perdão. E para entendermos um pouco mais sobre este assunto, nós temos como nosso convidado especial de hoje o nosso irmão Kerli. O Kerli, ele é então ancião desta igreja, a Igreja Cidade da Esperança. Kerli, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado, Fábio. Bom dia aos irmãos, um feliz sábado. De fato, nós iremos ver uma lição fantástica essa semana, viu, Fábio? Vai nos trazer certamente um aprendizado enorme para a nossa vida espiritual. Para aqueles que ainda não conseguiram a lição da escola sabatina, vai aqui mais uma dica para aqueles que desejam ainda adquirir, por meio do 0800 da CPB, o 0800 979 0606. Nós temos também o site da CPB, tá bom? www.cpb.com.br. Você pode estar acessando em horários comerciais durante todos os dias da semana, exceto o dia de sábado, tá bom? E para quem mora aqui em Natal também, nós temos a loja Multibom, ali na Avenida Bernardo Vieira, tá bom? Em Lagoa Seca. Também em horários comerciais durante a semana, tá bom? Neste momento, então, Kerli, eu gostaria que você fizesse, então, por favor, uma oração inicial para que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus a iluminação das nossas mentes. Nos acompanhe então na oração. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, Senhor, como filhos. Queremos te pedir, Pai amado, que neste momento em que nós iremos aprender um pouco mais, ou revisar aquilo que estudamos durante a semana, e se tem alguma coisa que ainda não entendemos, não compreendemos, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor. Que o Teu Espírito esteja em nós, nos ajudando a compreender, Senhor, as Tuas palavras em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Kerli, a gente percebe que o perdão é algo muito difícil para que possa acontecer na vida de uma pessoa. A gente vê aqui que a lição fala muito sobre perdão, e que o perdão, ele é uma solução aqui divina para o nosso coração inquieto e machucado também. E a gente vai aprender aqui na história de José, que para perdoar alguém, a gente precisa recorrer a Deus, para que nós possamos ter forças para perdoar as pessoas, e também é necessário que haja da nossa parte um esforço humano também para isso, ou seja, o perdão, com certeza, é algo divino, ou seja, o perdão, ele era que então o resultado da combinação entre o poder divino e o esforço humano, não é isso mesmo? O perdão, ele é inerente a Deus, somente. É algo realmente, como você falou, Fábio, divino. Nós temos uma pequena história que vocês devem ter lido na lição, da história de João e uma senhora, uma mulher, que ela foi violentada, e ela disse que teria sido esse João, fez uma cariação, um reconhecimento facial, e através desse reconhecimento, Fábio, ela disse que taxou, disse que foi ele quem fez a ação criminosa com ela. Fato é então que esse homem foi condenado e passou vários anos na cadeia. Dado a evolução com o tempo, foi através de evidência de DNA, foi demonstrado que esse homem não teve culpa alguma no delito, e ele foi solto. E essa mulher soube então da história, e ela queria vê-lo, e aconteceu então que ela foi vê-lo,
E na sala onde ela ficou de frente com ele, ela, ao vê-lo, isso já depois de longos anos, ela começou a chorar e, em lágrimas, ela estava ali querendo perdão. Nós vamos entender na lição de que o perdão, ele não advém da vítima. E ela poderia, como vítima, podia tê-lo perdoado. E no instante, ele passou a ser a vítima, porque ele foi acusado de algo que ele não cometeu. E ele chegou para ela, pegou nas mãos delas, olhou para ela e disse: eu te perdoo, você está perdoada por aquilo que você fez. Imagina o que é você perder toda uma vida, meus queridos, distanciado dos seus familiares, do seu emprego, do seu trabalho, e você vê, por consequência, muitas coisas aconteceram em sua vida, e agora, tempos depois, você é realmente dito que você não tem culpa alguma. Você está de frente para alguém que lhe acusou, e você conceder o perdão. Essa é uma história, Fábio, dentre muitas outras, que nós poderíamos aqui contar e relatar, de pessoas que foram agredidas, pessoalmente, fisicamente, mentalmente, e elas deram em troca algo que a pessoa, o agressor, não esperaria nunca, que era o perdão. Nós vamos perceber que isso é um atributo divino, e por ser um atributo divino, aquele a quem toma para si o perdão, fatalmente estará sendo considerado, estará sendo alinhado aos planos do Senhor. Interessante que no final dessa história, né, a pessoa diz o seguinte: só então comecei a ser curada e a ter descanso. E muitas das vezes nós ficamos perturbados, porque nós nem conseguimos perdoar e também ao mesmo tempo vivemos essa angústia e também não receber o perdão. E aqui existe a solução, uma né? Inquietação, né? A inquietação. E aqui nós percebemos que uma dessas pessoas aqui diz o seguinte: olha, só assim, depois de dar e receber o perdão, foi que eu consegui sentir o descanso e a cura em minha vida. Agora é interessante também, Kerly, que a lição, ela começa a fazer um link e ao mesmo tempo dar continuidade à história de José. Sim. Por meio dessa continuidade aqui a gente percebe que para perdoar alguém também, muitas das vezes, a gente precisa então enfrentar o passado, né? E aí foi o que aconteceu com a história de José, não é mesmo? Exatamente. Irmãos, eu quero deixar claro aqui para vocês que se vocês quiserem participar, nós temos, tanto de casa, né, que participe no chat, nós temos também aqui um microfone volante, que você pode argumentar, pode comentar a lição. A lição é para nós comentarmos, extrairmos para nós o melhor possível, tá? De fato, Fábio, José, ele ao ter sido levado para a prisão, por uma acusação que ele também não cometeu, ele passou uma temporada inteira na prisão, ele ajudou a pessoas na prisão, e mesmo ajudando e pedindo para ser lembrado, passou-se ainda bem mais tempo ainda para que pudesse acontecer um fato que fizesse com que ele saísse da prisão. José agora era governador do Egito, era o segundo homem, a segunda pessoa no Egito, onde ele mandava todas as coisas, comandava tudo. O faraó tinha em José uma confiança enorme, ele fez com que o Egito fosse governado por este homem. E aconteceu que a fome, como os irmãos bem sabem, a fome agora pela história, pelo discernimento do sonho que José trouxe, a fome agora ela estava estabelecida. E aconteceu um fato, então, que os irmãos de José tiveram que vir ao Egito comprar alimento, porque o pai dele disse: olha, eu estou sabendo que no Egito tem bastante alimento, vá lá comprar, porque senão nós iremos perecer. E eles chegando lá, José evidentemente conheceu seus irmãos. Eu imagino o filme que passou, isso pensando no passado, Fábio, o filme que passou na mente de José, ao ver todos os seus irmãos, menos um, mas aqueles principalmente que tinham trazido o opróbrio para a vida de José, estavam todos ali diante dele, atrás de alimento. E aqui a lição ela discorre porque José começou a querer saber da história, saber do seu irmão se era vivo, começou a sondar porque José os acusou de ser espião, mas com a intenção evidentemente de eles abrirem e dizerem
a respeito de sua família, de como ele estava. Se ele tinha familiares, então eles começaram a dizer que tinha pai, que tinha um irmão, mas que não podia estar ali, porque o pai já era de idade. Claro que José estava querendo saber sobre a condição de como estavam as pessoas quando ele saiu da parentela, quando eles estavam juntos. Ele começou a trazer o passado diante de si, daquilo que aconteceu. No decorrer da lição, nós vamos entender e compreender um pouco mais da atitude de José com seus irmãos. Eu achei interessante também, Kelly, que neste momento, José, ao enfrentar o passado e vir à memória tudo aquilo que aconteceu, José, na posição que ele estava ali como primeiro-ministro do Egito, ele poderia se vingar ali dos seus irmãos, sem ter que dar justificativa nenhuma, não é mesmo? Poderia ter feito isso também, né? Poderia sim, ele agora era governador, ele mandava e desmandava. Temos uma irmã ali para comentar? Pois não, irmã? Só um pouquinho de áudio para a irmã. Fale, irmã, fale. Anos, né? Entre um e o outro. Desculpa. Passaram-se 21 anos entre tudo que o ocorrido. O interessante é que o quê? Eles não reconheciam mais a José, porque José agora estava todo paramentado, tanto fisicamente tinha mudado, como agora se vestia de forma diferente. Mas, de imediato, José reconheceu seus irmãos. Por mais que eles também tivessem mudado muito fisicamente, mas a essência de serem pastor não havia mudado. Por quê? Porque quem cuida de ovelha tem cheiro de ovelha. Então, José reconheceu pela robustura dos irmãos, pelo cheiro e pelas vestimentas, que ali se tratava de pessoas da sua terra e que eram seus irmãos. Então, eu achei muito interessante isso, porque ele de imediato reconheceu seus irmãos por causa de tudo isso. Exatamente. José era um pouco mais novo, né? Os irmãos já mais velhos, de repente com a formação física já estabelecida, isso ajudou também José a reconhecer os irmãos, não é isso? José, ele poderia, Fábio, de fato, como governador, sacramentar o que ele quisesse ali, e o que ele quisesse fazer estava feito. O faraó jamais iria desfazer aquilo que José pudesse fazer, quisesse fazer. Mas o que tinha no coração de José não era isso, com certeza. A lembrança de José dos seus irmãos, mesmo na condição do que aconteceu, do que eles fizeram, não era isso que estava na mente de José. A gente vai entender isso um pouquinho na frente. Aí vem a questão de preparar o terreno, né? A lição diz que José já havia perdoado os seus irmãos, já muito antes deles chegarem ali ao Egito. Isso já havia acontecido no coração de José, lógico, a gente viu na história, até o sábado passado, na lição anterior, que José era um homem temente a Deus, e tudo ele entregava nas mãos de Deus, e ele conversava com Deus em oração, e ele sabia que o sentimento dele para com seus irmãos é de os terem perdoado. Quando eles chegaram lá, realmente, José não tinha mais aquela cicatriz aberta em você, mas tinha a cicatriz ali então, mas a cicatriz já curada. Mas aí José então vê os seus irmãos ali, e ele queria saber, Kerly, se realmente algo havia mudado na vida de seus irmãos agora, se o mesmo que ele fez com ele quando morava lá com a sua família, também estava acontecendo com o seu irmão Benjamim. E aí ele começa ali a conversar com eles, naquele momento inicial, os irmãos não sabem que ele é José, e ele começa a falar por meio de um intérprete, né? E aí a história, nesse desenrolar, José percebe algo muito importante com relação ao caráter agora dos seus irmãos, não é mesmo? Eles começam então a se indagarem, né, conversarem entre si. José ouviu tudo porque sabia, conhecia a língua, evidentemente, mas eles estavam se indagando se o que estava passando por eles, porque José estava de certa forma fazendo uma pressão neles, né? Se aquilo não tinha relação com o que eles fizeram com o irmão. Ele disse assim: isso aqui está sendo o sangue que está recaindo sobre nós e nossos irmãos.
eu imagino, Fábio, que a sensação que eles estavam naquele momento perante um governador, perante alguém de muito poder, e acusando-os de serem espiões, acusando que eles estavam ali para roubar a terra. E eles não tinham isso em mente, claro que não. Mas assim, como é que pode algo tão injusto estar acontecendo conosco? Isso só pode estar acontecendo porque nós fizemos algo muito injusto com o nosso irmão. Como você disse, José, a lição aqui ela não estabelece um tempo em que José perdoou os irmãos. Assim, ela nos diz que foi em tal tempo que José fez isso. Mas certamente José tinha uma ansiedade muito grande, porque ficar muito tempo sem ver os seus familiares, isso de fato talvez também tenha comovido o coração de José. A gente percebe que José, quando fala para os seus irmãos irem buscar agora o seu irmão e o seu pai, ele prepara agora também ali um banquete, né, para quando o seu pai vier e o seu irmão também vier, para saber se realmente essa cura havia acontecido, para saber se essa questão do ciúme dos irmãos também não havia sido curado, né? E aí, mais uma vez, a gente percebe algo impressionante na vida dessa família. Saber se seu irmão mais novo, né, estava bem, isso talvez denotasse de que a atitude que eles tiveram com José, eles não tinham tomado com seu irmão, né? Eles tinham poupado seu irmão, então eles não tinham realizado, não tinham feito o mesmo que ele tinha feito com ele. Então José deveria ter pensado, se ele fez isso comigo, que meu pai gostava, Benjamim também era um filho muito querido, será que eles não fizeram isso também com Benjamim? A realidade é que José estava ansioso por contemplar e por rever os seus irmãos, eu creio demais nisso. A mágoa e tudo que José passou, eu acredito que José já não levava isso em consideração, mas ele queria ter certeza de que aquelas pessoas que ele gostava estavam também ainda em boas condições. Uma questão, Fábio, que nós temos aqui, é que o perdão, por mais que aqui ainda nós não saibamos em que tempo José perdoou os seus irmãos, mas diz que o perdão ele tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. E nós vamos ver quão importante isso é, nós termos este verbo, que é um verbo de ação, dentro da nossa vida, porque ele faz toda a diferença na vida do cristão. É interessante que, ao vermos essa história se desenrolando, a família de José, a gente percebe uma coisa com relação ao perdão. E aí vem uma pergunta muito interessante, né? Será que perdoar é esquecer? Qual seria a sua resposta? Perdoar. O que é que os irmãos acham? Querem comentar? Pois não, irmã. Pode ir. Priscila. Fale ao microfone, Priscila. Sobre o perdão, né? Só um momento, nós só pedimos aos irmãos que o microfone vá até você, mas você não pode pegar no microfone, tá bom? Por uma questão de... Tá, desculpa. A joia? Tá bom. Assim, perdoar não é esquecer, né? Porque esquecer seria amnésia. Mas, assim, toda vez que você lembrar da agressão, da situação que lhe magoou, você precisa liberar perdão. Toda vez que você lembrar. Então, assim, por isso que Deus diz, né? Que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Que a gente tem que trabalhar muito isso. Não guardar mágoa, porém a gente vai lembrar da situação com certeza. E a gente, toda vez que lembrar, pede a Deus, né? Para tirar do coração e vai perdoar. Liberar o perdão para se sentir melhor também, né? Que é bom para o outro e para a própria pessoa também. Perdão é uma ação contínua, né? Aprender a perdoar. Muito bem, Priscila. Mais alguém? Não. Irmã Neide. Irmãos, é simples. Perdoar significa aquilo não ter mais importância para você. Aquilo sai, aquilo passa, sai da sua mente, sai do coração, entra um alívio, um grande alívio. E você se sente feliz e aquilo não passa mais, não existir nem tem importância. Nós entendemos que o perdão... O perdão traz até saúde. Sim, são os benefícios, né? Exatamente. Mas assim, a nossa questão aqui é perguntar se o fato de você perdoar é você esquecer o que a pessoa fez com você? Não. Nós não esquecemos, né, Fábio? Exatamente. Não há como esquecer. Não há como nós esquecermos.
Por quê? Porque, como Priscila disse, não acontece uma amnésia na nossa mente, né? A própria Bíblia diz que Deus coloca nas profundezas do oceano, isso a entender de que aquilo não vai estar mais à vista, mas ele vai estar lá, não é? Exatamente. Nós lidarmos com o perdão, de fato, irmã Neide, é fazer com que isso não tome mais conta da nossa vida, ele não modifique nossa forma de ser, ele não faça com que nós ajamos de maneira diferente. Perdoar alguém, de fato, é você olhar para a pessoa, saber que a pessoa fez algo com você, mas você manter a relação com essa pessoa de perdão definitivamente. Se nós alimentarmos, Fábio, a questão do não perdoar, de fato nós teremos algo muito sério em nossa vida. Nós não estaremos com a inquietude constante em nosso ser, pelo fato de nós não perdoarmos aquilo ou aquela pessoa com que nós um dia tivemos algum entrave, algum problema. Exatamente. A gente consegue entender também que a questão do perdoar também não é como uma lavagem cerebral, uma amnésia. Não é isso, né? Como foi falado, é uma questão de que é como uma cicatriz, que ela foi curada, mas ela está ali. Toda vez que eu olhar para essa cicatriz, eu posso até lembrar, né, de que houve algo no passado, mas aquilo não dói mais, né? E algo interessante também que a gente viu aqui com relação ao texto de Mateus capítulo 18, né? Um ensinamento muito importante é que também a questão do perdão é uma questão de decisão de obedecer o mandamento de Deus também. E foi isso que aconteceu, né? Que diz que se ao perdoarmos os outros, recebemos o perdão de Deus. De fato, quando Cristo ele proferiu aquela parábola em que aquele indivíduo ele devia ao rei, e o rei perdoou, e era uma quantia enorme, e alguém que também estava no seu seio de convívio, daquela pessoa que foi perdoada, estava devendo algo para ela, e ela não perdoou, e quando o rei soube desta situação, disse: não é possível que eu, tendo perdoado você de uma grande quantia, você não tenha perdoado aquela pessoa que lhe devia bem menos. Nós entendemos aqui, irmãos, que não há possibilidade de nós sermos cristãos se nós não tivermos dentro de nós o perdão. O perdão é inerente a uma ação divina, e quando nós perdoamos, nós nos tornamos filhos de Deus, porque se Deus trouxe o perdão para nós que não merecemos, porque o perdão é dado para alguém que não merece, não é para alguém que merece. O perdão é dado para alguém que não merece de forma nenhuma receber. E se Deus nos concedeu isso, nós como filhos dele devemos, isso, irmãos, é como obrigação, nós devemos ser perdoadores das pessoas. Só dessa forma, Fábio, é que nós poderemos um dia podermos estar ao lado de nosso Deus, somente nessa condição. Nós temos aqui 2 comentários também muito importantes, interessantes de nós então, participarmos juntos do que foi falado aqui pelo chat. A Leila Cavalcante, ela diz o seguinte: olha, perdoar é abrir mão da ofensa em busca da saúde emocional e espiritual, é compreender que todos somos falhos e que Deus é o grande perdoador da humanidade. A Daiane Ribeiro também aqui participando conosco também diz o seguinte: olha, a questão do perdão é tão séria que está na oração do Pai Nosso, e ela diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido, né? Nos tem ofendido. Veja que condiciona o perdão que Deus nos dá ao que somos também. E isso é uma grande verdade, né, Kerly? Então é um grande benefício, tanto para quem é perdoado, como para quem recebe o perdão também, né? Para quem dá o perdão também. Nessa questão do perdão também, Kerly, existe algo muito interessante, é que nós precisamos compreender que o perdão, para recebermos o perdão de Deus, nós precisamos então entregar todo o ressentimento e todo o sentimento de vingança também a Deus, porque quando nós somos ofendidos, a primeira coisa que nós pensamos às vezes é revidar, e aí nós criamos aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de vingança,
E com essa história de José, a gente consegue compreender exatamente isso também, de que nós precisamos entregar a Deus todo o ressentimento e todo o sentimento de vingança, para então compreendermos realmente o que é perdoar. É interessante nós vermos isso, porque o momento que você tem de falar com Deus, é o momento de você colocar para fora tudo que você sente. É o momento de você compartilhar com Deus. Por que nós devemos fazer isso? Porque é nessa relação sua com Deus é que Ele vai trabalhar em sua mente para que você possa exercer o perdão. Você dizer, Fábio, que está com raiva, você dizer que não aguenta mais ver aquela pessoa pelo que ela fez com você, você relatar tudo isso a Deus, é a quem você deve relatar. Porque a nossa cura, meus irmãos, é dada a um momento em que nós nos contactamos com Deus. A quem você vai para se curar quando você está doente? Ao médico? A quem nós devemos ir para nos curar desta doença terrível, que é sermos vingativos? Somente a vingança cabe a Deus. O fazer ao outro pertence a Deus, não a nós. O que nós devemos aprender é que Deus colocou o outro na sua vida para que você entenda o que é você fazer para o outro, entendermos o que foi que Deus fez para conosco. Serve mais ou menos assim: o que Deus é para mim, eu devo ser e buscar ser para a outra pessoa. Se Deus me perdoou, eu devo buscar esse perdão de Deus. Jean, Fábio, 2 aspectos que a gente pode levar em consideração a José. Primeiro aspecto, semana passada ele falou que quando ele passou, quando os irmãos o venderam como escravos, e ele passou, indo para o Egito, ele passou próximo às terras dele, e de longe ele avistou as tendas do pai, né? Naquele momento José poderia estar revoltado e ter abandonado Deus, mas ele decidiu ser fiel. Esse é o primeiro aspecto para a gente chegar na questão do perdão. A gente tem que estar ligado a Deus. Se eu não estiver ligado a Deus, com certeza não vou perdoar a quem me ofendeu. Segundo aspecto, quando José viu os irmãos dele, ele reconheceu que tudo que aconteceu, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo que tenha sido um problema aparentemente humano, né? Para a gente, de certa forma, foi um problema ter vendido, ele ter criado raiva dos irmãos. Naquele momento ali, ele já tinha perdoado seus irmãos, porque ele entendeu que o plano dele era maior. O plano que Deus tinha para José era muito maior do que aquilo que os irmãos tinham proposto para eles. É verdade, né? Outro aspecto importante também nessa história de José, Kerly, é que nós precisamos entender que o tempo de cicatrização nessa questão do perdão de cada um de nós é uma coisa muito individual e pessoal. Às vezes o tempo de cicatrização da mesma situação para determinadas pessoas é rápida. Como que aconteceu com José, né? José, ele então recebeu de Deus o perdão ali e deu o perdão aos seus irmãos também, ao contrário de seus irmãos que passaram anos e anos com aquele remorso ali também e não se perdoaram também. Um outro aspecto importante é que nós precisamos entender, né, e compreender que nós devemos admitir que nós fomos feridos e aí buscar a Deus. Agora, a maior motivação para o perdão, para se dar o perdão a alguém, é o perdão que Deus nos deu, não é verdade, Kerly? É como eu falei anteriormente, e como o irmão comentou, não há como nós exercermos o perdão se nós não estivermos ligados a Deus. A vingança, o contrário do perdão, ela está diretamente relacionada a alguém que não tem vínculo algum com Deus. É necessário, é fundamental, é imprescindível que nós estejamos ligados a Deus para podermos exercer o perdão. Não há como, irmãos, porque é Deus quem estabelece, Deus quem coloca isso dentro de nós.
E não é fácil, recomendando o que o irmão falou da questão de José, da sua ida. Imagina então, talvez os gritos que José tenha dado aos seus irmãos, pedindo a ele que não fizesse aquilo. E eram seus irmãos, José não tinha intenção nenhuma. Se José trazia os sonhos para aqueles irmãos, é porque algo foi dado para ele queria compartilhar. Os irmãos entenderam diferente. Mas dentro de José existia uma inocência em fazer aquilo. Imagina então a dor que foi você ser levado para distante, vendido por pessoas que você amava, que você gostava, que você queria estar perto. E no trajeto você vê toda a sua terra ficando para trás, e você indo para uma terra distante, estando sozinho, sem ninguém. Então você absorver isso, Fábio, e dar em troca algo que não é fácil dar. E irmãos, sejamos honestos, não é fácil. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos aproximamos, nós sentimos a paz exalada de Deus em nossa vida. E isso traz um conforto muito grande para quem perdoa, Fábio, para quem perdoa. É interessante nós notarmos que quando José, nós acho que já estamos caminhando para o final, né, Fábio? Quando José foi, no momento em que tudo tinha passado, mas um tempo passou, e o pai de José morreu, Jacó morreu. Interessante saber que os irmãos, é interessante saber que os irmãos de José, eles temeram, eles não tinham sentido o perdão de José, porque eles indagaram ainda, agora que nosso pai morreu, é bem provável que José vá se vingar daquilo que nós fizemos para ele. E normalmente é a primeira coisa que se pensa, né, quando estamos diante ali de alguém ao qual nós ofendemos, né? Isso. Seria revidar, receber ali a vingança, né? Isso. Ali? Bom dia, professores, bom dia, Jean. Bom dia. É o detalhe do perdão na prática, né? Um dos grandes exemplos que a gente pode observar na lição de quarta, né? A cruz ainda é o melhor exemplo, né, professor? O quanto custou para Deus, para Cristo, naquela cruz, perdoar aqueles que os feriram, né? Quando você vê, o detalhe da cruz é uma coisa tão imensa, tão profunda, que às vezes a gente não acaba enxergando esse detalhe da cruz. Quando Cristo estava na cruz, ele fez: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem, né? Então, se o Senhor pode passar por tudo isso, por nós, mesmo sabendo que muitos o rejeitaram, então certamente também podemos aprender a perdoar. Mas para isso temos que ter essa vida em prática, né? Exercitar esse perdão, que muitas vezes a gente não exercita, né? Por pequenos detalhes que sejam. E a cruz ainda é o melhor exemplo para a gente ver. Fábio, na quarta-feira ainda, quando ele falou aqui, diz aqui um comentário que Jesus não esperou que pedíssemos perdão primeiro. Isso é algo muito interessante. A ação não veio da pessoa que cometeu, veio da ação que foi acometido. Então, Cristo, Ele não esperou que você nem eu pedíssemos perdão. A ação da morte dele na cruz é todo o ato que demonstra de que, independente de você ter pedido, Cristo estabeleceu o perdão para você. Ele deu a você o perdão pelo pecado. E todo o pecado que nós cometemos contra o Criador, contra Deus. E Cristo fez isso sem que nós pedíssemos, Fábio. Sem que nós pedíssemos. Pode ser. É importante nós entendermos até o momento que nós precisamos entender muito bem essa questão de perdoar e ser perdoado, para que nós possamos encontrar o descanso, a paz mental, espiritual. E aí nós entendemos que para perdoar nós precisamos também entender que nós não precisamos ficar ali focados no passado, né? Nós precisamos entender que quando a família de José chegou ali ao Egito, e como você falou, né, eles tinham passado ali 17 anos, e o que eles esperavam era uma reação diferente de José, e José agora então pensa o seguinte: quando seu pai ali faleceu, os irmãos deles pensaram o seguinte: pronto, agora é a chance de José então aproveitar, né, se aproveitar e agora
fazer a vingança entre nós. E não foi isso que aconteceu. José não ficou preso ao passado, esperando um momento oportuno de vingança, não é mesmo? Não. Pelo contrário, né? José, ao perceber isso com os seus irmãos, eles viram que os seus irmãos não sentiram o perdão de José. Tanto é que eles pensaram assim. Mas José disse para eles, ele disse, olhe, não fique irrequieto, tenha tranquilidade em seus corações, tenham calma, porque entendam algo. E hoje José diz, né, ele estava dizendo naquele momento, isso, hoje eu compreendo que o fato do que aconteceu foi orientado e conduzido por Deus. O mal estabelecido pôde ser revertido porque Deus assim o fez. E Deus fez e conduziu tudo isso porque Ele sabia que se isso não acontecesse, vocês, meus familiares, morreriam de fome. Então não fiquem preocupados por isso, porque Deus foi quem estabeleceu todas essas coisas. E não há ressentimento algum da minha parte. Ele estava dizendo para ele categoricamente que não tinha ressentimento algum a respeito do que eles fizeram a José, a ele, porque Deus e ele agora compreendia que Deus tinha feito algo para que acontecesse, para que a vida deles futuramente pudesse ter guarida, tivesse poder, descanso de fato. Nós temos mais alguns participantes aqui, Kerly, no nosso chat, e eles falam o seguinte, o Paulo Oliveira, ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que falamos que perdoamos uma pessoa, e aquilo não deve mais machucar, mas a partir do momento em que machuca, e você desconta em outra pessoa, aí não há mais perdão, né? O Edilson Arruda diz o seguinte também, olha, Deus nos perdoa em Cristo, e as nossas ofensas não resultam no derramamento da ira divina, já lançada sobre Jesus. Assim, não perdoamos, até que saia do coração o desejo de punir a ofensa cometida. E isso é uma grande verdade, né? Nós precisamos entender muito bem isso, que nós não devemos revidar, né, ou punir as pessoas porque nos ofenderam. Agora, Kerly, aqui no estudo adicional, Ellen White, né, no livro Patriarcas e Parábolas de Jesus, faz uma comparação muito importante do que José passou e do que Jesus também passou. E eu acho interessante a gente também abordar um pouco deste assunto para entendermos muito bem sobre essa atitude de José ali com seus irmãos, né? É verdade. A irmã White, ela faz um comparativo da vida de José com a vida de Jesus. Ela disse assim, Jesus assim como José, ou José assim como Jesus, passaram por situações de serem incriminados por algo que não cometeu, de serem julgados por algo que não fez, de serem apartados do seu seio por algo que ele não queria. José, ele foi conduzido sem sua vontade. Cristo, até certo ponto, foi conduzido sem sua vontade. Esse comparativo, Fábio, é interessante porque nos mostra que, mesmo sendo levado e conduzido, e o que aconteceu com José, tanto como Jesus, tiveram um desfecho só. Foi dar o perdão em detrimento daquilo que as pessoas fizeram com suas vidas. A irmã White, ela faz bem essa comparação. Agora ela tem uma parte aqui, vocês podem acompanhar na lição, no último parágrafo. Eu grifei aqui, achei bastante interessante, Fábio. Eu vou ler, você depois pode concluir. Diz assim, nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros, mostra não ser participante da graça perdoadora do Senhor Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante, inclusive, porque se nós não agirmos desta maneira, meus queridos, nós não estaremos espelhando aquilo que Cristo foi. Quando Cristo diz assim, sede perfeitos, ou sede igual a mim, como eu sou com meu Pai, é porque Ele quer que os seus atributos, eles estejam dentro da sua vida.
Os atributos divinos devem pertencer à sua vida. E para que isso aconteça, não há outro meio, não há como isso acontecer, se nós não permitirmos que Deus seja o condutor de nossos passos. Se nós não entregarmos a nossa vida, Fábio, a Deus, e não permitirmos que Ele seja o nosso condutor, nós não teremos como espelhar o caráter de Cristo. Cristo, quando esteve aqui na terra e quando nós buscamos aprender sobre seus ensinos, Cristo tinha uma maneira muito especial de lidar com as pessoas. E na realidade Ele quer que nós busquemos este exemplo, o exemplo dele aqui na terra. E nós só podemos fazer isso porque, se vocês lembrarem, constantemente você vê a vida de Cristo em comunhão com o Pai. E esse é o caminho, essa é a direção. Se nós não tivermos isso, se nós não buscarmos isso, dificilmente, eu diria de forma impossível, vai ser você ser alguém que tenha o caráter de Cristo em sua vida. Para a gente concluir, Kelly, é importante a gente entender o seguinte: a quem cabe a vingança, a justiça? E outra coisa importante e o que nós devemos fazer se a outra pessoa, ela não quiser receber o nosso perdão ou perdoar? O texto aqui de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 17, vai nos responder exatamente isso. Você que está nos acompanhando aí por meio do YouTube, outra plataforma, você que está aqui conosco, se quiser abrir aí, olha, Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, nos diz o seguinte para responder então essa indagação: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Verso 21: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Deus. Amém. Infelizmente nós não temos mais tempo para mais argumentos, porque o nosso tempo já estourou um pouquinho, mas aqui Deus nos diz o seguinte: a Ele pertence a vingança. Ore a Deus e deixe que Deus vai então fazer o que Ele bem entender com relação àquela pessoa. E outra coisa, se aquela pessoa, a outra parte, não quiser receber o perdão ou te perdoar, olha, sinceramente o que diz o texto, o problema é dela. E se a Agora vingança, Fábio, é entre ela e Deus. e se a vingança de Deus for dar o perdão para aquela pessoa, quem somos nós para Quem somos nós? Não é verdade? Essa é a grande verdade, né? Kelly, amém, graças a Deus, né? É exatamente isso. Somos todos amados por Deus, amém, né? Amém. Kelly, muito obrigado por ter vindo. Um prazer. Olha, já de antemão teremos outra oportunidade para vir aqui. Certamente. Será um prazer poder recebê-lo aqui também e ouvi-lo, tá bom? Certamente. Que Deus o abençoe. A você também que está aqui conosco, Deus abençoe. Você que está de forma virtual também, que Deus continue te abençoando ricamente. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa igreja por meio do chat aqui da igreja ou por meio também do WhatsApp que vai estar aparecendo na sua tela. E neste momento nós iremos encerrar mais uma vez com uma oração também. Oremos então. Querido e eterno Deus, bondoso Pai, nós compreendemos, Senhor, que o perdão é o que marca, Senhor, a vida do cristão. Não podemos ser cristãos, não podemos ser filhos teus, Senhor, se nós não exercermos o perdão em nossa vida. Ó Santo Deus, entendemos que isso é uma prática difícil e ela se torna bem mais difícil, ou talvez impossível, se nós não estivermos ligados a Ti. Ó Santo Deus, e a oração e o pedido neste momento é que nós nos acheguemos a Ti, Senhor, porque o perdão é consequência de nós estarmos ligados a Ti, Pai amado.
Nós não iremos perdoar para sermos cristãos, Senhor. Nós iremos exercer o perdão porque estamos ligados a Ti, Pai amado. Faz isso brotar em nossa vida, bondoso Deus. Coloca em nossa mente, Pai amado, a estarmos ligados aos Teus preceitos, aos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e ver na Tua vida, na vida do Teu Filho, Santo Deus, aquilo que deve estar e permear a nossa vida, as nossas ações, as nossas condutas. Sejamos, Senhor, de fato, filhos Teus. Representemos, de fato, bondoso Deus, aquilo que nós devemos representar como sendo Teus filhos, Pai amado. Nós clamamos, Senhor, porque entendemos a necessidade, Senhor, de termos essa comunhão próxima, de sentirmos, Senhor, o Teu calor, o calor do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. E assim nós agiremos conforme o Teu Espírito, Pai amado, e seremos perdoadores, misericordiosos, assim como o Senhor é. É em nome de Teu Filho amado Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Um feliz sábado e até o nosso próximo estudo.